Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje o universo nos enviou Denise Medeiros para compartilhar conosco sobre a sua experiência de quase morte e também sobre sua incrível história de resistência e de superação numa situação de grave enfermidade. Sobre esses eventos, ela escreveu um livro. O livro é este aqui, Onde o Deserto Encontra o Mar, no qual ela se apresenta como gaúcha, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, formada em estatística e mãe de 3 filhos. Atua como astróloga, realizando atendimento individual, com foco em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Hoje, sua missão de vida é ajudar pessoas neste universo de infinitas possibilidades. Em 2009, pouco antes de ser diagnosticada com a doença cardíaca incurável, que tinha como única possibilidade de salvação o transplante de coração, ela passou por uma experiência que a gente pode classificar como experiência de quase morte. Um evento que foi determinante para a superação da própria doença e para a definição dos rumos que sua vida iria tomar, das missões que iria assumir, logo que vencidas aquelas batalhas iniciais. Dessas experiências, Denise trouxe lições importantes que podem nos ajudar a entendermos quem somos ou o que somos e que significado tem esse período entre o nosso nascimento e a nossa morte, aqui nesse plano material. Vamos então desfrutar do relato dessa experiência que ela generosamente se dispôs a compartilhar com a gente. Eu sou Paulo Alexandre Marques e este é o canal Experiências Luminosas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Denise Medeiros, eu sou astróloga e escritora, e em 2011 eu fui diagnosticada com uma doença incurável no coração e tinha poucos meses de vida. Aí, antes de eu ser diagnosticada, o meu coração parou. Eu estava sentada numa cadeira com mais outras pessoas e senti algo gelado entrando no meu peito. Isso eu lembro muito bem. Algo gelado entrando no meu peito e senti meu coração tremer. Porque o normal é tu não sentir o coração bater. O coração faz tudo sozinho, é como o estômago, como qualquer outro órgão. Se tu sente que está te incomodando ou tu está percebendo ele trabalhar, é porque tem algum problema com ele. E aí na hora senti meu coração tremer. Daí depois eu fui saber que isso é a fibrilação, né? Que é uma arritmia no nível máximo, que realmente ela é fatal. E aí, quando eu senti isso, foi a última coisa que eu me lembro, que eu senti ainda dentro do físico. Depois escureceu a visão, mas eu ainda via. Mas via, só que eu sabia que não era com os meus olhos. Eu enxergava de uma outra maneira, mas os meus olhos ainda estavam escuros. E nisso eu senti o meu corpo flutuando, meu corpo etéreo flutuando, sair desse corpo. E no mesmo momento eu já estava dentro de um túnel. Esse túnel era preto, ele tinha as paredes dele preta, arredondadas, né? E dentro daquele túnel se materializou uma entidade, né, no formato de um Buda, todo de ouro. E esse Buda, ele colocava as mãos assim, nessa maneira, para mim, né? E é como se as pontas do dedo dele fossem magnéticas e me levassem. E na hora que eu vi aquilo, eu pensei assim, eu digo, eu devo estar morrendo, porque pelos relatos que eu vi as pessoas contarem, né? Mas até então, né?
Daí eu perguntei assim, porque é interessante que nesse túnel todas as tuas perguntas são respondidas na hora. Tu entra em contato com uma inteligência universal que te responde tudo. Aí eu perguntei, e o meu filho? Porque eu tenho 3 filhos e o menor na época tinha 13 anos, e era desse que eu me referia, né? Porque era novo e telepaticamente me responderam: não tem problema, ninguém é insubstituível aí, pode vir, né? Bem taxativo e firme comigo. Então eu digo, bom, então se é assim, vou ir, né? Daí até ele me detalhou um pouco, ele disse, olha, essa identidade que tu tem como mãe, como pessoa, ela só vale para ir. Tu não, na realidade, tu não é isso, tu não precisa disso. Pode vir, né? Desapega e vem. Aí eu fiquei mais tranquila e comecei a aproveitar mais a experiência, né? Então, foi muitas perguntas que eu fiz, eu tentando lembrar tudo nesse momento é meio difícil, mas é como se eu tivesse ficado com algo aberto. Isso está sempre comigo, hoje em dia. Quando eu quero saber de alguma coisa, aquilo vem para mim, sem esforço. Nunca mais se fechou essa porta. Então, várias perguntas eram respondidas ali, e chegou um ponto que as pessoas que estavam comigo viram que eu tinha me desfalecido, né? E começaram a me chamar. E me chamar, e me chamar, e eu ouvia elas e dizia, eu não quero voltar, não me chama, não me chama. Porque a sensação de paz e de amor, era uma coisa morna, era uma coisa gostosa, acolhedora. E tinha um som lá, era um som como se fosse uníssono, vários instrumentos tocando na mesma nota. É uma música que eu também nunca ouvi aqui, e é difícil de explicar, porque eu também não entendo muito de música, mas era muito afinado, muito bonito. E quando eu cheguei, e daí eu vi essa luz que ficava no fim do túnel, e eu entendi que eu fazia parte daquela luz. Então, só a mim cabia me entregar e voltar naquela luz. E eu, cada vez mais, eu sentia mais amor e mais tranquilidade, mais paz, e indescritível nas nossas palavras aqui, o que a gente sente, né? Então, quando eu me aproximei mais dessa luz, foi quando as pessoas começaram a me chamar mais. E aí, numa daquela, apagou tudo e eu voltei. Aí eu fiquei umas 24 horas completamente desconectada da nossa realidade. Eu não conseguia me conectar. A experiência foi muito forte, que mudou alguma coisa dentro de mim. Isso assim, porque desde que eu era muito pequena, desde que eu me lembro da minha infância, eu sempre tive a facilidade de me comunicar, a sensibilidade de me comunicar com outras realidades. E, por incrível que pareça, durante toda a minha vida eu tinha certeza que isso ia acontecer, como várias outras certezas, né, que eu tive. Então, eu tinha certeza que em algum momento isso ia acontecer comigo, que eu realmente ia encontrar com a morte. Dessa forma, encontrar e voltar. Isso eu sabia. Durante toda a minha vida, parecia que... Tanto é que quando aconteceu, o que eu fiquei pensando, né, na hora? Porque a gente pensa, é só consciência, mas ela é pensante da maneira que tu é aqui. O corpo é muito leve, muito sutil e bonito. Eu me lembro que eu toquei em mim, assim, e a pele era como se eu tivesse uns 15 anos, era uma pele muito novinha, muito bonita. E eu me sentia muito bem dentro daquele corpo fluídico, sem peso. E o tempo lá não existia. Não tinha como tu contabilizar o tempo. Isso não existe, né?
Então, foi algo assim que transformou a minha vida totalmente. Porque depois disso, eu entendi a morte de uma outra maneira, não que antes eu também não me aproximasse da espiritualidade e tivesse todo esse entendimento, mas mudou totalmente, porque eu entendi que isso é uma experiência, isso não é o que é realmente a nossa essência. Isso é só uma experiência temporária, porque aqui, na terceira dimensão, a gente precisa medir tempo, porque a gente tem mede o espaço, né? O espaço-tempo é diferente, e isso não existe lá. Não existe isso. Não existe o falar. É tudo telepático. Tudo que eu recebi de informação foi telepatia. E eu também usava telepatia, né? Então, e depois disso, muitas vezes eu me perguntava, mas por que eu voltei? Por que eu consegui me tratar e curar uma doença? Quer dizer, curar não, até hoje eu sou doente, né? Eu vivo com um ressincronizador cardíaco e tal, mas por que eu escapei de algo que é 100% mortal? Né? Por que eu morri e voltei? E depois não foi só nessa vez que eu morri. Durante essa minha evento da minha doença, eu tive 4 paradas cardíacas, né? Contando com essa. Mas nas outras eu não tive essa experiência. Foi só na primeira vez que eu morri que eu tive essa experiência. Então, me abriu muitas portas. Eu notei, assim, que é muito fácil para mim hoje consolar alguém que perdeu uma pessoa querida. Quando eu conto como é e como essa pessoa está se sentindo lá, porque não tem como... Claro, eu acho que as pessoas muito apegadas, que têm uma personalidade mais difícil, talvez sofram, eu falo por mim, mas é que lá acaba tudo, a arrogância, o preconceito, a raiva, o rancor, não existe nada disso lá. E eu me lembro que uma das coisas que eu perguntei para essa inteligência foi isso. Eu disse, aqui não tem arrogância. Por que as pessoas são tão arrogantes? Né? E se o que existe de maravilhoso mesmo não está aqui, né? E uma das coisas que eu entendi lá a certo momento em que eu estava no túnel, eu fui levada assim como se eu tivesse me afastado do planeta e tivesse andado pelo universo, né? Como um pontinho de luz, era só isso que eu era. E daí até eu falei, né, para essa inteligência, eu digo, ai, que vergonha, eu morri na frente de todo mundo. Imagina que vergonha, o que vai acontecer agora? Eles vão olhar, eu estou morta. Olha isso, eu estava falando com as pessoas agora há pouco, eu morri. Daí ele é engraçado porque assim, eu não via ele, né? Mas é como se ele tivesse feito assim, com os ombros, sabe? Tipo, ai, grande coisa, não tem problema, deixa lá, sabe? Como se realmente aqui é uma experiência passageira, transitória. Nós é que valorizamos demais, nós damos importância demais a coisas que não deveríamos dar. Então, depois disso, eu vi, claro, que passei por muitos processos, porque eu estava muito doente, levou muitos anos, né? Aí, como eu sofri muito quando eu fiquei doente, porque era uma doença rara e fatal, e eu tinha pouco tempo de vida, eu pensei assim, já que eu vou morrer, eu vou escrever um livro para ajudar as pessoas que descobrem doenças fatais. Porque lá naquela experiência eu entendi que isso não é tão grave assim. Grave no sentido não da saúde, mas grave no sentido de como aquilo me comprometeria perante a minha existência cósmica, né? Isso não afetaria em nada. Então, eu escrevi esse livro para ajudar as pessoas nessa situação, né? Porque é muito pânico, é muito pavor, né? Os médicos diziam para mim na minha frente que, olha,
realmente não tenho o que fazer contigo. E eu tentava buscar soluções e foi uma luta muito difícil. Mas mesmo assim, com tudo isso, eu ainda tinha muita certeza que tudo ia dar certo e que ia se resolver. Mas o interessante é que o livro, eu levei uns 3 anos para terminar ele, porque eu estava esperando morrer, né? E daí, se eu morresse, eu não sabia como é que eu ia acabar o livro. Então, foi muito engraçado, porque foi na última cirurgia que eu fiz que eu decidi, não morri, fiz 4 vezes. E agora a previsão para mim morrer se extinguiu. E realmente eu tenho mais proteção do que tu, que qualquer pessoa que está vendo o vídeo, de morrer. Porque eu tenho um desfibrilador implantado em mim. Então, se meu coração parar, vai ter trabalho para ele ficar parado, porque o negócio vai mandar ele bombar de novo. Então, isso tudo transforma. Não existe como não transformar. A gente passa a entender tudo de outra maneira depois que passa por uma experiência assim. Né? Pode começar a me perguntar. Ô, Denise, essa sua experiência pegou você de surpresa. Você ainda não sabia nem que estava doente, né? Não. E quando você teve ela, você não procurou... como você entendeu essa experiência? Se você não estava doente e não esperava que isso acontecesse assim naquela hora, como você raciocinou sobre essa experiência que você teve logo em seguida? Assim? Logo em seguida, eu pensei que, para te falar a verdade, eu nem me perguntava muito o que é que tinha acontecido. Eu sabia que eu tinha acontecido, que meu coração tinha parado, porque eu sentia, e que alguma coisa nesse sentido, que eu tivesse ficado sem oxigênio no meu cérebro, não sei. Mas daí, quando eu cheguei no médico, e ele disse para mim, mas não tem mais nem o que fazer contigo. O coração estava 4 vezes o tamanho normal, né? E completamente fraco, ele estava com 16% da capacidade. Então, tu imagina, 16% e 10% é a mesma coisa. Não se faz muita coisa com 16%. Ele estava se entregando, ele ia parar totalmente. Então, na época que aconteceu, eu não... Sabe, quando tu não... Eu não juntei muito uma coisa na outra. Eu não me perguntava, eu não me questionava. Eu sabia que eu tinha morrido. Eu sabia. Mas eu não sabia por que eu tinha voltado, ou o que foi que aconteceu que eu tive essa parada. Não sabia explicar nada. E também não eu estava diante de uma coisa tão maravilhosa que tinha acontecido que talvez eu não me perguntasse: será que isso vai acontecer de novo e eu vou... Olha, te falar a verdade, assim, ó, é muito bom morrer. Sabe que é ruim a gente falar isso, porque daí as pessoas vão dizer, então vou me matar para ver como é que é. Não sei, não se matem, porque não é assim também. Porque lá me disseram que a vida tem que permanecer. A vida tem que ser esticada, prolongada o máximo possível. Isso eu entendi muito bem. Então, vai ver que aí é um dos fatores que me mandaram de volta, né? Porque talvez ainda tinha algum útil, né? Porque... Então, foi isso que eu tentei fazer, o que me transformou muito. Eu sempre fui muito de me doar, de ajudar as pessoas, de fazer o melhor que eu posso por elas. Mas depois disso, eu tomei uma propriedade sobre isso. Então, ficou tudo muito mais fácil ajudar alguém que sofre, hoje em dia. Muito bom. Denise, essa questão do conflito, né, que a gente tem entre unidade e individualidade, você teve uma experiência quando você saiu do corpo, que você entrou no túnel e chegou naquela outra dimensão, você teve uma experiência de unidade com todas as outras coisas, inclusive com a própria luz, não é isso? Isso deve ter mudado o seu entendimento do que sejamos nós, humanos. E houve algum conflito de identidade naquele momento entre sua individualidade, sua
identificação como um ser humano limitado e, de repente, você se sentir unidade com aquela luz, como conjugar naquele momento esse conflito entre unidade e individualidade? Existiu esse conflito? Não, eu me entreguei totalmente, totalmente. Eu deixei de existir, assim, como tu tá me vendo. E realmente voltei para casa. Eu sentia que lá era o meu lugar, né? Porque uma outra coisa que sempre me aconteceu foi isso também. Eu olhar para as pessoas e achar, eu sou um ET, eu não sou que nem eles, né? Porque sempre isso, sempre me acompanhou isso, né? Eu não sou daqui. E sempre também senti meio que um vazio, uma saudade, sabe? Eu já viajei para vários lugares do mundo, assim, tipo Machu Picchu, pirâmides, né? E lugares místicos, assim. Então, quando eu fui para Machu Picchu, eu voltei chorando, porque era realmente o lugar onde mais tinha se aproximado da energia que eu carregava. Não sei se é possível entender, mas é como se eles lá tivessem a mesma vibração que eu sentia que era minha, né? Sim. Então, isso me fazia ficar mais confusa. E aquele ser que apareceu lá no túnel, ele era dourado, né, como se fosse de ouro. Você sentiu unidade com ele também, ou você se sentia separada dele? Não, na hora eu entendi tudo, assim, sabe? Quando ele se materializou, era um ouro muito puro, muito bonito. Lá tudo é muito diferente, sabe? Nem o mais lindo ouro que tem aqui não é igual. Tu sabe que é ouro porque é dourado e tem aquele brilho, né? E a luz também é muito diferente. E eu me lembro que quando eu vi ele, eu pensei assim, eu digo, olha só quem veio me buscar. Eu pensei, porque eu tenho um filho que se chama Siddhartha, né? Então, eu digo, tu vê como eu tenho afinidade com ele, que quem que veio me buscar é ele, né? O próprio Buda. Então, eu me sentia como se ele fosse algo assim, para mim não me assustar tanto, não me sentir tão desamparada ali, colocaram uma figura que para mim era amorosa, eu tinha uma certa intimidade, né? Então, isso eu notei que foi feito, mas até hoje eu tenho isso, essa sensação de unidade com todo, com tudo. Quer dizer que se você tivesse que dar um nome a essa entidade que apareceu, você poderia chamar ela de Buda, se quisesse. Sim, identificou como Buda. Era como os Budas que tem na Índia, sabe? Aquelas estátuas assim, ele estava em lótus, posição de lótus, flutuando e me puxando, né? Então, me puxando com a ponta dos dedos, assim, era magnético, né? Era tudo lá, era com uma energia magnética. Não existia barulho, não existia força, não existia nada. Era tudo flutuava, tudo era perfeito. Então a gente pode entender o seguinte, a partir daí, né, que se todas, a gente já viu muitos relatos, eu já vi muitos relatos de pessoas que quando passam por uma EQM como essa, tem essa sensação de unidade com o universo inteiro, com tudo que está ali ao alcance da vista, da percepção, inclusive com a luz. Todas as pessoas, não importa quem, classe social, idade, muita gente que passa por essa experiência sente isso. Isso nos leva a entender ou a suspeitar que nós todos somos essa unidade, né? Embora aparentemente a gente seja individualidades e a gente esteja separado fisicamente, mas eu tenho para mim que na essência nós somos todos um, não só entre nós, mas entre nós e tudo que existe lá do outro lado, em termos de divindade, de luz. Você concorda com isso? Sim, sim, tudo que existe em todos os lugares. É como se tu fizesse parte de uma grande rede,
É uma coisa ligada na outra, como se fosse aqueles nozinhos da malha da rede, né? Cada um é um nozinho daquele. É tudo ligado, é tudo uma coisa só. Isso muda muito a nossa forma de nos relacionarmos com os outros, né? Se a gente tem essa consciência viva de que nós todos somos um, que não existe separação entre nós, inclusive entre nós e a divindade, eu acho que isso muda completamente a forma da gente se relacionar, porque a gente encontra no mundo, principalmente no mundo como está hoje, né, um mundo polarizado, não é só, a gente não está vivendo só essa experiência de polarização aqui no Brasil, aqui está muito forte, mas no mundo inteiro a gente vê essa polarização, por exemplo, na política, entre esquerda, direita, apoiador de Trump, apoiador de Hillary Clinton, né, apoiador de Bolsonaro, apoiador de outro candidato, eu não falo mais nem Lula, para não gerar essa polarização. Parece que só existem duas possibilidades no Brasil, né? Isso tudo, para uma pessoa que tem uma consciência dessa de unidade, eu acho que deve mudar bastante, né? O que é que você acha? O que é que você sente? Você acompanha essa onda de polarização ou você age politicamente, socialmente, já considerando essa sua consciência, né, da unidade de todas as coisas? Hoje em dia, todas as conclusões que eu chego se baseiam nessa experiência que eu tive. E para mim, eu acredito que tudo isso, a política, a religião, é tudo uma distração para distrair para realmente aquilo que interessa. Então, eles ficam intertidos, vamos dizer assim, nessa ideologia, né? Cada um quer um mundo perfeito que nunca vai existir, porque uma das coisas que eu aprendi é que aqui é tudo perfeito, é tudo certo, tá tudo certo assim como tá. Aquilo que está escrito na Bíblia, não cai uma folha do céu sem Deus querer, é exatamente isso que eu entendi de lá. Então, eu acho que é muita distração. Enquanto eles estão distraídos com tudo isso que não vai levar eles a lugar nenhum e nem nunca levou, porque as coisas deveriam partir da própria individualidade. A consciência só tu vai conseguir trabalhar a tua. Não existe nada fora que vá mudar, que vá te transformar. É de dentro para fora, é que nem cozinhar um ovo. Tu quer que ele fique duro, bota ele ali fechadinho, depois tu abre. E aí ele se transformou. Então, eu acho realmente uma perda de tempo muito grande. Claro, não dá para se eximir da responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade social. Eu ainda estou aqui, né? Apesar de que nada mal se já estivesse lá, mas ainda estou aqui. Então, isso é algo que eu também tenho que me preocupar, em fazer o melhor que eu posso, em defender as ideias que são a favor da vida, que eu acho que devem ser defendidas, né? E não me deixar contaminar com essas distrações. Não, a coisa é muito maior. Eu crio a minha realidade. Eu vou ter as experiências que eu me sinto necessitada de ter. Não, porque quando tu é muito politizado, tem que cuidar para não cair no vitimismo, porque daí nada é responsabilidade tua. Tu tá mal de dinheiro porque o governo não te ajuda. Tu tá mal de saúde porque o governo não te dá saúde. E não é bem assim que a banda toca. Cada um é responsável por aquilo. Tu só vai ter na tua vida aquilo que realmente tu tem necessidade de vivenciar, por causa da tua experiência, da tua evolução. Certo, você disse que quando estava lá fez uma pergunta, quando percebeu
né, que não existia diferença nem separação entre você e todas as outras pessoas e a luz. Você perguntou por que que existe então tanta arrogância, tanta soberba na Terra? Por que que as pessoas se confrontam tanto? Isso já foi respondido ou você teve uma Foi. resposta mais específica? Não, Já, né? não foi respondido. Eles dizem que é porque não conhecem a realidade. Porque o problema aqui é muito o medo, né? A gente vibra numa vibração de medo. É o medo de tudo, né? O medo de abrir a porta, sair, medo do outro, que o outro vai querer de ti, o medo de ser traído, o medo de ficar louco, o medo de ficar sem dinheiro, o medo da escassez, sei lá, só medo. E é esse medo que congela. Tu não tem que ter medo. Tu partindo do princípio de que aqui tá tudo certo, tá tudo acontecendo como tem que acontecer, tu não tá no controle de nada, por que tu vai ter medo? Uhum. Não tem. Não que eu não Certo. tenha medo de nada, lógico que o medo também é algo que vai te dar uma certa prudência, né? Você vai dizer, não, eu não tenho medo de nada. Então tu te atira de bump jump? Não, não, não é por aí. Não, porque Alguns medos ainda realmente tem. eu tô insistindo nessa questão da humanidade, porque é um nó, sabe? É um nó que, se a gente conseguir desatar esse nó, a gente já fez muita coisa. Acho até pretensão demais, né? Querer desatar esse nó. Mas a gente pode conversar sobre isso, né? Para avançar um pouco no entendimento. Existe um ponto de equilíbrio, como você disse. Não é porque a morte não existe que agora a gente vai se jogar de uma ponte, vai se divertir se jogando de uma ponte, porque se morrer não acontece nada. Não é assim, né? Isso aí já seria uma distorção, uma contradição, né, com a experiência que a gente está vivendo aqui, como humano. Outro ponto de equilíbrio que a gente tem que buscar é como tratar o outro, como se relacionar com o outro. Porque se eu e ele somos um, você fica então receoso de ofender o outro, porque o outro é você mesmo. O que você fizer ao outro está fazendo a você, está fazendo a Deus, porque se o outro e a divindade, a luz, são um só, então você, o que fizer ao outro, estará fazendo a Deus. O a Deus, estou chamando o nome Deus porque é da nossa cultura, mas você pode dar o nome que der, divindade, luz, né? O que deixar de fazer ao outro também está deixando de fazer a Deus. E isso gera um conflito muito grande na nossa cabeça, porque a gente fica sempre naquela dúvida. Eu devo contrariar o outro, não devo contrariar. Eu devo dar tudo que eu tenho ao outro, não devo dar, porque o outro é Deus. E fica esse conflito. Então a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio, né? A gente tem que entender quem a gente é, mas tem que entender também o que estamos fazendo aqui, para poder equilibrar essas duas coisas, né? Somos a unidade, somos luz, mas estamos vivendo uma experiência humana. E essa experiência humana exige uma série de cuidados, né? De sabedoria, de esperteza. Como dizia Jesus, Jesus dizia assim para os apóstolos: eu envio vocês como cordeiros para o meio de lobos. Sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos que ser inofensivos e simples e humildes como uma pomba, temos que ter também a sabedoria, a esperteza, a prudência de uma serpente, né? Porque a gente sabe, a pessoa esclarecida, que pesquisou sobre a questão da espiritualidade, já sabe, pelo menos assim, em termos cognitivos, de que é uma unidade com tudo, mas os outros não sabem. Então, às vezes, se você for imprudente, você pode se expor de uma forma que inviabilize, né, a sua permanência aqui, sua relação com as outras pessoas. Então, eu acho que o ponto de equilíbrio talvez seja aquele que Jesus falou.
Como sempre eu falo muito em Jesus, né? Eu digo sempre que não tenho religião nenhuma, mas falo muito em Jesus, porque Jesus para mim e religião são coisas distintas, né? Jesus para mim é um ser iluminado, é a própria luz encarnada que veio conscientemente à Terra, né? Diferentemente de nós que viemos e esquecemos quem somos, Jesus veio e não esqueceu, ou esqueceu e em um determinado momento ele lembrou e pôde então passar para a gente as regras do jogo, né? Então ele disse o seguinte, para mim seria o ponto de equilíbrio: faça ao outro apenas aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você, porque aí você vai estar consciente, né? Do que deve ou que não deve fazer, mesmo que você tenha que contrariar o outro, mesmo que você tenha que se defender de alguma coisa, que você tenha que evitar o outro por alguma razão, você está fazendo aquilo porque você gostaria que ele também fizesse, se os papéis fossem trocados, né? Então, ter essa consciência não quer dizer que você agora tem que viver feito um bobo, né? Com medo de contrariar os outros, com medo de ferir alguém. Então, eu acho que o importante é ser fiel à consciência e fazer o que tem que ser feito, ainda que aquilo seja algo que vá de encontro ao interesse do outro. Concorda? Não, exato. Eu até acho assim, ó, que não pensa do outro o que tu não gostaria que ele pensasse de ti. Porque começa lá no pensamento, né? O pensamento é uma arma muito poderosa, tanto para ser doentio e fazer o mal, quanto para fazer milagres, né? Porque tu consegue modificar as tuas atitudes mudando a maneira como tu pensa. Então, eu acho que isso é muito importante, as pessoas vigiarem por onde andam os pensamentos delas. E isso de deixar, vamos supor, não, né, aquela coisa, não julgues para não ser julgado. Não, mas a gente tem que ter uma base de alguma coisa que seja certo e errado. Então, como eles me disseram, a vida tem que ser prolongada. Então, como é que eu vou ser a favor do aborto? Não posso. Então, eu vou ter que entrar em choque com as pessoas não que defendem, porque podem defender o que quiserem, mas se alguém vai cometer um ato desse e me pede conselho, eu tenho que dar baseado no que eu recebi de mais profundo e o que eu acho que é realmente certo. Então, como é que eu vou me apegar em alguma ideologia baseada na distração das pessoas e vou infringir regras muito mais poderosas? Porque nós temos leis universais, né? Que não adianta querer discutir. É a mesma coisa que, não, a partir de agora a Terra vai girar só a cada 48 horas porque nós queremos. É isso aí, vamos lá, todo mundo, a gente quer que a Terra só gire a cada 48 horas. Não vai acontecer, bobões. Continuem, sabe? Então, é esse tipo de coisa que eu vejo, me parece assim que são um bando de crianças, na verdade. Eles erram porque não conhecem a verdadeira consciência. É por isso que erram. Então, cabe a quem já tem uma certa consciência, já conseguiu expandir e ter alguma informação, algum conhecimento mais profundo, de não se contaminar. Porque aí entra o vigiai. Porque a tendência é muito forte. Na verdade, eu entendo esse vigiai porque a gente, como está encarnado, né, a nossa luz, como eu disse num vídeo anterior, a nossa luz está como que sepultada dentro do corpo, como se nós estivéssemos dentro de um submarino, por exemplo, e só conseguíssemos olhar para o mar ou para o ambiente externo através daquele binóculo, né, que tem no submarino. É um binóculo que tem aqui com
uma haste bem grande que vai lá fora e olha. Então não é um olhar direto, é um olhar através de um aparelho. E a verdadeira consciência seria a pessoa que está lá dentro do submarino. Então é mais ou menos isso. Eu acho que a gente encarnado, a gente vê o mundo e percebe o mundo através dos sentidos. Os olhos, os ouvidos, o paladar, o tato. E se alguém vem e lhe machuca, você sente aquilo no corpo. Então o corpo fica dizendo a você o tempo todo, você é separado, você não é ele. Ele não está sentindo a sua dor. Você também não sente a dor do outro. O outro vai andando na rua, dá uma topada, machuca o pé. Você pode até cair na risada naquela hora, né? É muito comum isso, né? Você não sente a dor do outro. Então, por mais que a gente tenha certeza que nós somos um só, a natureza humana, material, dessa experiência que estamos vivendo aqui, grita para a gente o tempo todo que a gente não é um só, a gente é separado. Então eu acho que a gente tem que estar muito vigilante para poder entender que quando chegar essa informação, ela não é totalmente verdadeira, ela é relativa. Existe uma relatividade aqui no mundo que a gente tem que saber lidar com ela. Ao mesmo tempo a gente tem que entender o que existe de absoluto, né? Digamos, num padrão, numa dimensão absoluta, nós somos um. Numa dimensão relativa, nós somos vários. E o difícil é conjugar e fazer esse equilíbrio. É preciso muita sabedoria. Eu acho que é isso que a gente chama de sabedoria, né? Ter a consciência e saber lidar com essa situação momentânea que a gente está vivendo aqui. Não acho? Assim, eu ainda complemento, né? Porque se tu for ver, um cachorro ouve muito melhor que a gente, uma águia enxerga muito melhor que nós, né? Nós somos muito rudimentares nesse ponto. A nossa visão, ela é distorcida. Ela depende de uma série de lentes para montar uma imagem que a gente forma através das luzes que aquela imagem emite. Então, olha só como tem vários fatores que podem distorcer ainda aquilo que tu vê como real. Por exemplo, uma baleia, ela seguia pelo magnetismo da Terra. Ela entende, através do magnetismo, as aves, né, que migram de um continente para o outro, elas seguiam pelo magnetismo da Terra e não se perdem. Então, a gente vê como os nossos sentidos são limitados, eles são limitadíssimos, né? E, em compensação, a gente tem a consciência, que pode nos auxiliar como luz para o mundo. É como se o mundo fosse as trevas e a nossa consciência a luz. Tanto que a gente fala em se iluminar, né? Se iluminar é compreender finalmente isso e conseguir equilibrar esse conflito entre carne e espírito, entendendo finalmente que o mundo é apenas uma espécie de laboratório, de campo de provas, onde a gente entra num submarino que é o nosso corpo e vem viver a experiência. E um dia a gente tem que sair, né, dessa experiência, não vai viver para sempre. É como uma viagem, que você sabe que vai entrar no avião aqui e vai sair lá e não vai ficar para sempre dentro do avião. Mas a tendência do ser humano é encarnar e querer ficar para sempre aqui, né, como se apegando ao avião, como se saísse dele e deixaria de existir. Tem muita gente que sofre. Nós mesmos, né? Sofremos com isso quando não ficamos muito atentos. É por isso que vigiar e orar é um conselho muito importante, né? É muito importante. E também essa coisa, né? A vida nesse planeta não é eterna. Todo mundo já chegou aqui sabendo que ia embora, né? Tudo aqui é cíclico, qualquer forma de vida. Ela vai começar, vai desenvolver, vai reproduzir, vai morrer. Porque nós fomos programados para isso, né? Nosso corpo biológico foi programado para isso, para crescer, reproduzir. Tanto é que é muito
difícil tu fazer, por exemplo, se tu tem um casal de cachorro, como é que tu vai fazer para eles não reproduzirem? O DNA deles foi programado para isso. Vai chegar a um certo ponto, eles vão reproduzir. Isso todo mundo traz essa programação. Então, aí tu vê que realmente esse corpo biológico, ele vem já com uma programação, com um tempo determinado. Hoje em dia a gente fala muito da morte, porque tem esse vírus e tal, então, mas se as pessoas forem entender um pouco melhor o que é a morte é algo altamente natural. Aí tu vai dizer assim para mim, mas não, tem uns que não recebem socorro e morrem, tá? Eu acredito que isso pode afetar, mas eu não sei se é tudo tão perfeito. Eu não acredito que alguém morreu antes do tempo. Isso não é possível. Não é possível, porque as leis que a gente obedece na hora da morte são leis implacáveis. Não são leis que com uma reunião tu muda o estatuto e faz outro protocolo. Não é assim. É como a lei que o planeta gira, como a lei que a Lua gira em volta da Terra. Não é assim. Mas, claro, aí tem o vitimismo. Não morreu porque é natural morrer. Morreu porque alguém deixou de ajudar. Morreu porque alguém não atendeu, porque o governo não pagou. Morreu porque... Não, minha gente, cada um vem com uma programação aqui e a gente não escapa dela. Não escapa. Assim como ninguém entende como eu superei o que eu superei, né? É a mesma coisa, porque eu superei porque deve ter alguma razão e não estava marcado para ser naquele momento. Estava marcado para tudo isso acontecer e eu continuar a contar, né? E também aquilo que a gente estava falando, que incrível, eu era doadora de órgãos antes, né? E daí eu fui para a fila do transplante de coração. E não achei um coração para mim. Mas tu acha que eu fiquei me remoendo de raiva? Por que ninguém quer dar um coração para mim? Por que não? Não! Alguma coisa vai acontecer que vai me tirar dessa fila do transplante e eu não vou tirar o meu coração. Era uma das coisas também que eu tinha decidido, né? E a única maneira de tu salvar alguém com a doença que eu tinha, né? Miocardiopatia dilatada idiopática. Era com o transplante de coração. Mas isso, na minha cabeça, praticamente, eu acho que é por isso que não apareceu ninguém. Porque eu não queria isso. Alguma coisa em mim dizia, não é assim. Não vou tirar o meu coração e botar um coração na época, né? É uma coisa horrorosa. Mas eu vou abrir meu coração e vou dizer. Eu dizia assim, eu não quero um coração de defunto. Eu não quero, que nojo, que horror. O cara morreu e vão botar dentro de mim. Eu não quero. O meu coração não tá saudável, mas eu vou conseguir resolver o problema dele, né? Então, eu saí de 16% e hoje cheguei em 61%. Meu coração funciona 61% a maioria das vezes. Então, imagina, né? Talvez até com o coração transplantado eu não tivesse assim, né? Então, quer dizer... Quer dizer que... Não, tudo bem, termine o que você estava falando. Não, era só isso, era para dizer assim, como é interessante quando tu tá de um lado, né? Quando, por exemplo, a família morre alguém e vem o médico e diz, olha, vocês querem doar o coração, vocês têm 4 minutos para resolver ou 4 dias para esperar apodrecer. É com vocês agora, eu estou precisando do coração, eu ia ficar muito satisfeito se me entregasse o coração do ente querido. E as pessoas negam. Então, aí eu penso que quando tu tá desse lado que tu vai dar, é difícil. Eu acredito que seja eu, para mim, não. Eu daria coração de todo mundo. Dê pena. Me entrega só os ossos aí para me cremar, tá bom, o resto leva tudo. Aproveita tudo que dá, tira todo mundo do sofrimento. Que é isso aí que é né, realmente que mais importa. Mas tu vê que daí, quando tu tá do outro lado, para mim, receber, para mim, era difícil. Eu não estava dando, eu estava recebendo e não estava querendo. Porque aquilo em mim não fechava comigo. E eu dizia que estranho, eu sou doadora de órgãos, né? Então, quer dizer,
Se eu morresse, alguém não ia me querer também. Mas é uma coisa estranha, mas realmente para te ver como existe facetas do mesmo problema e que tu nem imagina que existe. Pois é. É difícil a gente aprender a dar, mas aprender a receber também é outro desafio, né? Às vezes Muito é fácil dar e receber é complicado. Mas voltando, já que a gente está falando do seu caso, da sua doença, eu queria ainda ver dois pontos. Um é saber se aquela experiência que você teve, antes até mesmo de saber se estava doente ou não, se ela foi fundamental para a sua cura, para o processo. Ela foi como eu imagino que tenha sido como um instrumento importante aparecer naquele momento, aquela experiência, para que você pudesse vencer a luta que você venceu, que foi uma coisa assim, quem lê o seu livro percebe que foi uma coisa inimaginável, né? Você venceu o que você venceu. Aí eu queria saber que importância teve aquela experiência. Aquela experiência, ela foi fundamental, porque eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Até um certo período depois que eu tive essa experiência, eu tinha inveja de quem morria quando eu estava doente. Até eu dizia, olha só como é que morreu fácil. Olha, eu tô aí incomodando, né? Por que, né? E tal. Então, uma das coisas foi isso e outra foi isso, que a vida tem que ser prolongada. Então, eu absorvi muito isso. E quando eu estava muito mal, né? Teve períodos que eu fiquei muito, muito mal. Eu me lembro que uma vez na UTI lá, que eu estava toda entubada, eu pensei assim, tá doendo demais, porque quem fez pneumotórax, aquele dreno que botam no pulmão, sabe que aquilo ali, dizem que é uma das dores que mata a pessoa de dor, né? E eu estava sentindo muita dor, era uma dor assim que é inexplicável. E eu dizia, eu não tenho como morrer, é bom, eu não tenho como morrer agora porque eles não vão deixar, então eu vou parar de respirar e vou morrer. Era o que eu pensava. Aí eu parava de respirar, todos aqueles equipamentos começavam a soar. E aí tinha um enfermeiro do meu lado, ele gritava no meu ouvido, Denise, só respira, não para de respirar. Ele gritava comigo, né? Daí eu voltava, daí lá eu senti algo como se fosse bem no meio do meu peito, que me disse assim, aguenta que tu vai sair daqui. Pode ter certeza que tu vai sair daqui. E todo mundo achava que eu não tinha a menor condição de me recuperar da cirurgia que eu fiz, né? E realmente, depois que eu senti aquilo ali, aquilo tinha algo, uma conotação muito forte com aquela própria inteligência que eu vi no túnel, que eu conheci no túnel. Essa que falou dentro do meu peito. Aí depois eu fui saber do timo, né, que deve ter vindo do timo, que o timo é o nosso, como se fosse um conector, né, que ele nos momentos de muito de preservação da vida, ele pode se comunicar contigo por ali. Ah, tá. E foi isso, bem no meio. Então, essa lição que você trouxe aí da sua experiência é muito importante, eu acho que ela deve ser anotada, é justamente essa questão de a vida deve ser prolongada ao máximo. Nós temos, apesar de sabermos que a morte não existe, que nós não morremos de fato, que nós somos luz, nós somos energia, jamais vamos nos perder. Mas enquanto estamos aqui, faz parte dessa nossa experiência. Lutar até o último momento contra a morte. Não por medo, mas por ter a consciência de que precisamos viver essa experiência até a última gota. Porque até o último momento ele tem sentido para a gente. Isso é importante demais. Para equilibrar, tem muita gente que diz, né, no último vídeo que eu coloquei, o título era A Morte Não Existe. E teve gente que disse, então vamos morrer, né? A morte não existe, vamos deixar o corpo morrer, porque não tem valor, nada. Mas na verdade não é assim, né? A gente tem que ter essa sabedoria, eu chamo de sabedoria, é saber equilibrar entre o que nós realmente somos e o que nós estamos fazendo aqui. São coisas distintas. É como, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar, sabe que tem sua casa, saiu de manhã, sabe que vai voltar para casa à noite, mas durante aquele expediente
Se você não... hoje em dia, no meu trabalho lá, eu tenho que colocar o dedo para marcar a hora que entra, a hora que sai, né? Leitor digital. Eu sei que eu tenho minha casa, sei que eu tenho para onde voltar, mas eu tenho que cumprir aquele expediente até o último minuto, senão eu vou me prejudicar. Então é mais ou menos isso, né? E também, assim, a gente não está aqui para sofrer, né? Isso ficou bem claro também. Não. O planeta é muito lindo, ele é praticamente uma joia. Ele é algo assim, é lindo demais, demais o planeta. Então, ele foi feito com muito amor, muita dedicação. Realmente isso que falam, o pai, criador, né? Chame da maneira que quiser chamar, ele usou com muito amor e tudo muito perfeito, porque quem não acredita, se tu perguntar para um matemático se Deus existe e mostrar alguma obra de Deus, do Criador, ele vai dizer assim, não, é claro que existe, porque isso aqui está tudo calculado, o cara calculou todos os ângulos, né? A proporção áurea está aí para isso. Agora, tu pergunta para um ignorante, uma pessoa que não tem muita... Ela vai dizer, não existe nada, isso é palhaçada, isso se originou do nada. Não, é para aí, com todo esse cuidado, todo esse equilíbrio que a gente não consegue... Então, ele botou a gente aqui para a gente ter uma experiência boa, mas a gente chega aqui e se corrompe, porque existe muita gente que se corrompe aqui. Muita gente. Então, a linguagem também não é tu ficar aguentando isso aqui. Porque eu descobri uma coisa, até eu acho que quando tu leu no livro, tu lembra que eu disse que não importa onde tu tá, tu é feliz. Eu estava no hospital, quase morrendo, e me divertia muito, muito me divertia. Com as minhas colegas de quarto e tudo que acontecia. Então, quer dizer, tu não precisa estar ali naquele papel de sacrificado, né, o enforcado do tarô, eu estou me sacrificando. Não, é um momento da tua vida, é uma experiência da tua vida, aproveita ela do jeito que ela tá, entendeu? Tá doendo, é horrível. Vem aqui, te furam, me dava injeção até na barriga, era o tempo inteiro, eu não comia, lembra que eu conto lá, eu fiquei muito tempo sem comer nada, sonhando com pãozinho com geleia. E o meu sonho de consumo era um pão com geleia, que depois, não sei quanto tempo, me liberaram pelo café da manhã. Um pãozinho, uma coisinha sólida. Então, aí tu começa a dar valor para todas essas coisas, né? Quando eu tomo um copo de suco de laranja, eu digo, meu Deus, olha que coisa linda, coisa doce, que cor maravilhosa. Olha como é que foi feito isso é algo muito precioso. E as pessoas não dão a menor importância para isso. Pois é, foi importante você falar isso. A gente tem que viver até o fim, tudo bem, mas isso não quer dizer que a gente tenha que aguentar o sofrimento como sendo uma coisa natural e feita para a gente. Não, pelo contrário. Vamos viver até o fim, vamos até a última gota, até o último suspiro, mas vamos procurar nesse tempo ser feliz, vamos procurar aproveitar as coisas boas, valorizar aquilo que a natureza nos oferece, se divertir, rir, brincar, dançar, não julgar, não colocar tantas regras limitantes na nossa vida, né? Regras sem sentido, né? Que muitas vezes Jesus mesmo foi um quebrador de regras, né? Disseram que ele não podia colher espigas no dia de sábado, ele colhia e dizia que o sábado não era tão importante quanto o homem. O homem o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Disseram a ele que ele não podia comer sem lavar as mãos. Ele disse que aquilo não tinha importância, o importante era o que saía da sua boca, não o que entrava. Quer dizer, naquele tempo não se conversava com mulher no meio da rua, ele conversou com aquela mulher samaritana. Então, a regra dizia que era para apedrejar os pecadores, ele dizia, não é bem assim, porque não tem ninguém aqui que seja digno de apedrejar o outro, porque o outro é pecador, porque todos são pecadores. Então, ele quebrava regras o tempo todo, né? Então, as regras que a gente tem que seguir são as leis universais, essas que você fala, né? Que você tanto falou aí, e também a nossa consciência, mas certas regras que limitam e fazem a gente sofrer desnecessariamente, ou
por exemplo, se submeter a um sofrimento, achando que aquilo não tem jeito, não. A gente tem que lutar para sair daquela situação e encontrar uma situação confortável para vivermos até o fim com qualidade, né? Agora só tem para terminar, ou falta ainda depois você falar um pouco mais do seu livro, mostrar a capa dele aí, mas eu queria saber uma experiência que você contou, muito rápida no seu livro também, que você disse que teve uma dessas experiências no hospital, você chegou a caminhar no corredor do hospital, fora do corpo. Como foi isso aí? Porque esse detalhe é muito importante também para a gente entender que existe uma possibilidade da nossa energia sair do corpo, a consciência sair do corpo, né? Como foi Sim. aquele detalhe? Essa foi até engraçada, porque foi assim, eu estava na CTI, né, me recuperando uma das vezes que eu me operei. Aí, ó, tem pessoas que dizem, mas tu estava cheia de drogas e tal. Não, eu estava com drogas para manter uma pessoa que depois que operou, nada, eu não estava passando mal nessa cirurgia, eu estava bem. Aí, eu sei que quando eu me dei conta, eu estava caminhando no corredor do hospital, né, tudo iluminado, né, porque lá onde eu estava era meio escurinho, assim, meio mais baixo a luminosidade, né, e eu com a roupa aquela, né, do hospital, caminhando, eu digo, meu Deus, descalço. Eu pensei assim, eu digo, vai chegar a hora que ela vai lá, e o meu corpo estava lá sozinho, eu tinha consciência disso, né, e ela vai querer me dar algum remédio, ou vai falar comigo, o que eu vou fazer? Eu não sei o que vão fazer com o meu corpo, eu tenho que voltar. E eu não sabia, né, daí depois um médico até disse pra mim, mal tu sabia que era só tu atravessar uma parede, né. Eu digo, pois mas ali daquele jeito que eu tava, eu não sabia disso. Eu sabia que eu estava lá, mas era tão real para mim eu estar ali, que eu estava ali. Então, aí eu tentei achar uma porta. Aí tinha uma porta da UTI, que tem um botão que tu aperta e tu fala quem tu é, o que tu veio fazer lá dentro, né? A porta das visitas, eu acho que é, né? Aí eu tentei falar naquele monitorzinho ali, e eu fiquei pensando, eu digo, eu vou falar para ela, sei lá, eu vou dizer que eu sou uma enfermeira, eu vou ter que mentir aqui, porque como é que eu vou dizer que, olha, eu tô aqui, eu tô lá, não vai entender nada. E aí eu pensando, e daí quando eu cheguei na porta, quando eu vinha da cirurgia, eu nunca passei por aquela porta, porque aquela porta era uma porta só das visitas, era só de ter acesso lá dentro, assim, mas do pessoal externo, né? E eu vinha por dentro, eu nunca tinha passado por aquela porta. Aí eu sei que quando eu vi, eu tava lá, tinha voltado pro corpo. Eu não sei como é que eu voltei, mas eu sei que eu voltei. Aí depois, outra ocasião que eu voltei no hospital, eu digo, eu vou lá olhar essa porta, se essa porta existe, né? Porque até então, até eu mesma queria dizer que aquilo tinha sido qualquer coisa, uma alucinação, menos que, né? Mas eu sentia o chão, eu sentia tudo, né? Caminhando com os pés no chão. E aí eu entrei lá, fui até, achei a porta, achei a campainha, tudo exatamente igual, né? Então, foi muito interessante isso. E aí, uma das coisas que eu fiquei, assim, com receio dos médicos, né, de pegarem o meu livro e lerem sobre EQM, sobre desdobramento, sobre, né, que eu tinha vergonha de mostrar para eles e ver o que eles podiam me dizer. Olha, não, tu não vai colocar o nosso nome aqui, o nome do hospital aqui, teu livro tá cheio de coisa aí que a gente... Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Até tem estudos aqui no Hospital de Clínica sobre essas experiências, né? Não no hospital que eu estava, né? Em outro hospital. Então, isso também é algo assim que se as pessoas, elas não tenham vergonha de falar, né? Porque muitas vezes eu sei como é. A gente tem vergonha. A gente não quer contar porque vai ser mal interpretado, vai ser o lunático, o alucinado, louco. Mas não, isso já mudou muito, muito. Nenhum médico meu me falou alguma coisa contra isso. O máximo que fala é não falam, né? O máximo é não falarem nada. Mas a maioria deles que encaram isso numa boa, eles levam numa boa,
né? Até esse médico, ele disse, não, porque tu não atravessou a parede, tu não sabia que tu não podia atravessar a parede. Eu digo, pois é, doutor, eu não pensei, eu tentei entrar pela porta. Então, quer dizer, ele já foi mais além do que eu com a minha vergonha toda. Uhum. Mas você chegou a tentar colocar o dedo lá para chamar alguém? Sim, tentei. Mas não conseguiu. Não, o dedo não passava conseguia. direto. O dedo não apertava, né? O dedo não tinha matéria suficiente para apertar a campainha. Mas e dali você voltou? Você voltou direto para o corpo? Voltei direto para o corpo. Quando eu acordei de novo, assim, né? Que eu me dei por mim de novo, eu estava no corpo. Aí até pensei, eu digo, graças a Deus que eu consegui voltar. Porque eu estava com medo do meu corpo sozinho lá. E alguma enfermeira fazer alguma coisa e eu não responder, né? Não sei o que eles iam achar. Pois é. A consciência longe do corpo tem que voltar para cuidar dele, senão não pensarem que ele está abandonado. Exatamente. Mas estava tão boa a minha bandinha pelo hospital, é porque realmente eu estava ali no isolamento, né? Há tempo já. E não sei, numa daquelas, né, eu pensei, vou dar uma volta pelo hospital, desaparecer um pouco, né? Até porque, assim, esse caso do hospital foi muito interessante, porque quando eu tinha uns 14 anos, eu tive um sonho que eu tinha morrido e era lá naquele hospital. Mas só que eu não sabia que aquele hospital era o hospital do sonho, né? Porque tanto é que foi com 46 anos que eu tive o problema, então tinha 14, foi 32 anos depois que eu conheci o hospital, né? Então, é que eu tinha morrido do coração e as pessoas estavam tratando ali de meu enterro, porque eu tinha morrido. E aí, no dia que eu cheguei quando eu fiquei doente, né, não conseguia quem me tratasse, porque o caso era de alta complexidade, como eles falam, né? E só nesse hospital, que é especializado, é tipo o INCOR, em São Paulo, o Instituto de Cardiologia. Então, aí um amigo meu que é médico disse, olha, se eu tivesse um problema assim, eu ia lá, porque se alguém vai dar um jeito em ti, é lá, nem adianta tu procurar outro lugar. E aí, quando eu cheguei, eu parei o carro no estacionamento, né, e perguntei pro rapaz, eu digo, onde é que é a entrada do hospital? Daí ele disse, o hospital é esse aí. E quando eu me virei e olhei os prédios, eram os prédios do sonho que eu tinha tido. Eu digo, não, então tá, então eu vim pra cá pra morrer, então era isso mesmo. Eu tinha... Interessante, né? Coisa difícil de entender, né? Mas eu queria saber, você tem mais alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não perguntei? Para alguma mensagem final, alguma coisa antes de falar sobre o seu livro, mostrar a capa aí mais de perto, dizer onde as pessoas podem comprar, de que forma podem comprar o seu livro? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito sensível, eu sempre tive muitas experiências que as outras pessoas, como eu falei, eu tenho olhos para ver e ouvido para ouvir o que os outros não ouvem nem veem, porque, né, era muito... Então, para mim, é algo que é muito transformador, eu me sinto muito grata por ter tido o privilégio de ter essa experiência que eu tive, né, de ter passado pelo que eu passei e estar aqui agora. Eu acho que tudo isso me ajudou muito a crescer, a evoluir, a me tornar uma pessoa melhor. Eu sempre procuro a evolução, sempre, sem pretensão, sem querer saber mais que ninguém. Como eu digo, nós somos todos um só, e uns estão um pouco mais relaxados, mais tranquilos em questão do desenvolvimento do que os outros, porque os outros, tem muita gente que tem muito medo, e como o medo é a vibração do nosso planeta, impede que eles tenham acesso a isso que está dentro de cada um. Então, quando eu atendo alguém, né, que eu atendo no consultório de astrologia, então, quando eu atendo alguém, eu sempre procuro fazer aquela pessoa descobrir o próprio poder pessoal dela. Não delegar a terceiros, porque isso nunca leva a nada. Não adianta, ninguém vai fazer por ti o que tu mesmo tem que fazer.
Então, o que eu sempre procuro colocar para as pessoas é a autorresponsabilidade perante a própria vida, a gratidão perante a vida, perante poder estar aqui e poder estar vivendo essa experiência, porque realmente quando a gente volta do corpo, né, uma das coisas lá da EQM, quando eu voltei para o corpo, doía tudo. Era como se tivesse jogado um saco de cimento em cima de mim. Entrar dentro do corpo é horrível, né? E na hora que eu voltei, assim, eu digo, pá, nossa, como é difícil estar aí dentro desse corpo, como era bom não ter, né? Uhum. Então, quer dizer, eu acho que começa já daí, né? Essa coisa toda do corpo, né? Essa tua relação com o corpo. Tantos fumam, né? E isso é uma maneira de destruir o próprio corpo. É verdade. Bem, então, o seu livro, como seria a forma de quem tiver interesse em comprar, como seria? Olha, o meu livro, ele pode ser comprado no site da Autografia, ou então pode entrar em contato comigo, que eu tenho ainda alguns exemplares que veio da feira. Eu lancei ele na Flip e lancei na Feira do Livro aqui em Porto Alegre. E daí, então, eu ainda tenho alguns entrando em contato comigo, né? Pode daí entrar pelo meu e-mail, né? de.dharma, com dh, @hotmail.com. Eu vou colocar na descrição. Uhum. E vou aproveitar, falar de um outro livro aqui, ó. Esse livro eu recebi de presente de um dos nossos inscritos no canal, nosso querido Flávio Gonzalez. Ele mandou para mim o prefácio desse livro, que o título é Vida Após a Vida, é dele. O livro é de Guilherme Velho, e o subtítulo é A Imortalidade Estudada à Luz da Psicografia. Ele fez aqui uma longa pesquisa, com muito cuidado, com muita metodologia científica, para desbanalizar a questão da psicografia, né? Porque a gente vê muita banalidade em relação a isso, né? Muita psicografia de gente famosa, a pessoa famosa morre, logo aparece uma psicografia, a gente não sabe se isso é verdade, se é mentira, se é alguém aproveitando aquela onda. Então, ele fez um trabalho sério sobre isso, tudo isso vem somar. Eu quero aproveitar para convidar outras pessoas que têm histórias também assim semelhantes para contar, porque a gente precisa ser luz no mundo, né? E a gente precisa de pessoas que viveram essas experiências para nos lembrar, para nos abrir os olhos, para nos iluminar. Então, sejamos luz no mundo e façamos assim como você fez agora, compartilhando com a gente essa sua experiência. Em nome de todos os nossos espectadores, toda a gente que vê a gente no mundo inteiro, em Portugal, na Europa toda, na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, a gente vê pelas estatísticas dos vídeos que a gente é assistido em todos esses países, no mundo inteiro, né, em todos os continentes. Então, em nome de todos esses, eu te agradeço a sua disposição e espero contar com você aí muitas vezes, tá certo? Eu que agradeço o espaço e estou muito feliz em poder ajudar, como eu já falei, e conte comigo para o que precisar. E as pessoas que quiserem me seguir, eu tenho Instagram, né, @Denise Astróloga, só isso, Denise Astróloga. Me acham no Instagram bem fácil também. Aí também podem me perguntar alguma coisa, falar direto comigo. Vou ficar muito feliz em atender. Muito obrigado. E a gente também está à disposição, viu? Quando você precisar, qualquer coisa, quiser entrar em contato com a gente aí para debater algum tema, expor alguma coisa, fique à vontade. Você é nossa parceira. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigada. Gratidão enorme. Eu queria agora abrir apenas um pequeno parêntese para dizer que Denise Medeiros estará participando de um debate aqui em nosso canal com uma outra figura que fez muitos fãs compartilhando sua experiência de vida e sua EQM aqui no nosso canal,
que é Marta Gonçalves. Quem não assistiu ainda o vídeo ou os vídeos sobre a EQM de Marta Gonçalves, se quiser conhecê-la melhor, pode clicar neste link que aparece aqui agora. E mais, esse debate será gravado agora no próximo dia 11 de abril, sábado, e você poderá participar deixando já nos comentários desse vídeo sua pergunta, sua opinião ou seu comentário sobre esse momento especial que a humanidade está passando na luta contra essa pandemia, sobre o significado espiritual que esses eventos podem ter e os impactos positivos que, apesar de todo o sofrimento que causa, poderá trazer para nosso esclarecimento espiritual, e sobre os rumos que a humanidade poderá tomar daqui para diante. Mas se você quiser fazer perguntas também sobre os relatos de experiências que elas compartilharam aqui no nosso canal, também fiquem à vontade. Esse material será encaminhado para elas antes do debate, para que elas possam abordá-los. A gravação desse debate será apresentada na próxima semana, entre os dias 13 e 17 de abril. Fiquem todos na paz e até o nosso próximo encontro.